Boa noite, eu sou a Vivi Garbellini, esse é o Midiato Entrevista e hoje a gente vai falar com Cauê Fabiano, que é repórter da Rede Globo. Boa noite, gente! Vocês estão me vendo e me ouvindo? Boa noite, Andréia. Boa noite, Thiago. Eu vou fazer aqui, vou chamar o Cauê. Um minuto. Cauê. Aqui. Olá! Aê! Olá! Boa noite! Muito boa noite. Eu estava, na verdade, arrumando o tripé, porque acho que eu tava um pouquinho torto e o celular saiu voando. Aqui, Então, quem sabe faz ao vivo, Cauê Fabiano. pois é, nem me fale. Eu tô tentando deixar o celular aqui numa posição segura para ele não cair. Você quer um minuto? Você quer que eu te chame de novo? Ou você quer assim, ao vivo mesmo? Não, minuto é comigo mesmo, né? Eu acho que eu tô tentando deixar ele numa posição confortável aqui. Ótimo. Isso já é o tempo do pessoal ir entrando. Então vai arrumando o celular enquanto o pessoal vai entrando. Perfeito. Porque eu estava trabalhando até agora e aí eu tô nessa loucura. O suporte que eu ia usar, ele não se mostrou efetivo quanto eu Então gostaria. vamos ver ao vivo como você resolve esse problema. Vamos falar ao vivo Já estou como você resolveu. resolvendo. Você, Estou você mexendo no colocou no enquadramento. livro? O que, que você fez? Ó, Aqui. Não, funcionou. não, tem um tripé, tem um suporte. Não, agora foi. Tem um tripé, tem um Agora suporte, foi. mas aqui ele estava mal encaixado. Agora já foi. Agora foi. Agora sim. Tá. Perfeito. A gente tem aí uns 2 minutos para matar. A gente tem que falar qualquer coisa durante uns 2 minutos aí para o pessoal ir entrando e tal. Então, assim, tudo bem com você? Tudo ótimo, tudo tranquilo. Muita correria, na verdade, como você pode Sempre. perceber, mas estamos bem, trabalhando bastante de casa, cumprindo isolamento social e felizmente com muita saúde. Muito bem. Tá vendo que Você tá tem... travando um pouco para mim. Eu tô travando para você? Não, aqui tá fluindo. Se alguém reclamar, a gente investiga. Tá. Eu vou tentar acompanhar também os comentários aqui pelo computador, pela segunda tela. É. Bom, tem a ferramenta Tudo também de bem? perguntas, né? Ah, é, mas hoje a gente não vai fazer pergunta assim, não, porque hoje é só você mesmo, perguntas para você, e aí se tiver pergunta, fica no comentário, e aí a gente vê como faz. Não, porque você tem uma ferramenta que as pessoas podem enviar perguntas e você seleciona Então, as perguntas. eu sei, mas eu ainda não tenho capacidade de fazer isso. Talvez da, talvez da próxima, porque é muita coisa para pensar, tá? Não, sem Então, problema, sem problema. tá. Já temos um quórum, Vivi? Já, começando oficialmente, eu sou a Vivi Garbellini, sou membro do Midiato desde o ano passado. O Midiato é um grupo que já existe há 10 anos, lá da ECA USP. A gente trabalha com audiovisual, comunicação, narrativas e, claro, jornalismo. E a ideia de trazer o Cauê hoje era falar um pouco do jornalismo, não na teoria, mas sim na prática. Então, muito obrigada por ter aceito o meu convite. E é um Imagina. prazer ter você aqui. Então, a gente não vai te apresentar assim, tipo, Cauê Fabiana, graduado, lá, lá, lá. A Já gente tem vai. tempo de falar, né? Tem sim. Tanto tem o que falar que a gente vai fazer um pouco uma linha narrativa da sua trajetória. Eu vou te guiando um pouco para a gente fazer isso. E depois, no segundo momento, a gente fala, então, de jornalismo em 2020, esse ano inusitado.
Perfeito. Vou até acender mais uma luz aqui. Acende. Fica iluminado aí. Dá uma iluminada a mais. Isso. Dá uma valorizada, né? Dá uma valorizada. Acho que agora... Ah, aí, ó. A gente fala que a gente chama isso de bafinho. Sei. É uma luz Ótimo. de Até preenchimento. parece que a gente está mais bronzeado, né? Com certeza. Tá, então é o seguinte, antes da gente começar com isso, que eu já falei, eu vou te jogar uma coisa aí e você que lute, que é o seguinte, tá preparado? Ah, a gente está preparado para tudo. A gente vai fazer uma apresentação maior sua, mas assim, Cauê Fabiano em 1 minuto, vai. Cauê Fabiano é um repórter que começou como repórter de tecnologia, se formou pela Casper Libero. Depois de alguns anos trabalhando com tecnologia, foi introduzido a parte de vídeo. Isso foi uma das coisas que fez com que ele fosse contratado pelo G1. Começou inicialmente na editoria de redes sociais, lá fez um vídeo, começou a fazer vídeos para tecnologia também, usando essa experiência anterior. Depois passou por algumas editorias, acabou se dando bem com o vídeo. 30 segundos. Tem tempo ainda. Fez parte do projeto, do nascimento do projeto do G1 em 1 minuto, por qual ficou durante 4 anos, até que em agosto de 2019 foi para o entretenimento, onde está dentro dos programas Mais Você, Encontro, É de Casa e os outros produtos de entretenimento da Globo. Com 7 segundos ainda de sobra. Muito 7 obrigada. segundos são, Fátima. Exatamente. Ó, pediram para você mostrar sua camiseta, porque aparentemente as suas camisetas são um assunto. Então, derrota, absoluta derrota. Hoje Tem eu nada. sou uma camisa lisa. Tem nada. Absoluta derrota, porque eu estou em casa trabalhando. As minhas camisetas, elas pensam que eu viajei para muito longe, porque eu não dei mais oi para elas. Apesar que amanhã eu tenho um vivo bem cedinho, vou colocar a camiseta apropriada, é claro. Você acha engraçado isso das suas camisetas terem virado uma espécie de pauta? Porque virou, né? Não virou, mas eu acho que é uma marca registrada, como qualquer outra. Para fazer um contexto histórico, as pessoas falam, mas isso aí foi uma coisa que a Globo... Não, a Globo não foi. Para quem não sabe, Vivi lembra de mim na Casper, e eu já usava essas camisetas. Eu tinha uma bem... interessante, que era Vodka Connecting People, que era uma camiseta que eu usava. Essa eu acho que deve barraram lá no G1, né? Não, eu tive um pouco de bom senso, né? Hoje está em falta, mas eu ainda guardo um pouco comigo e não usei essa camiseta. Mas desde, assim, eu comprava camiseta na Galeria do Rock, né? Nessas aí, camiseta de miojo, camiseta de voz, assim, de frases engraçadas, e foi uma coisa que eu importei para fazer o G1 Minuto. Para fazer um parênteses muito rápido e engraçado, quando eu fazia vídeos para Macworld, quando eu era muito novo, eu tinha 20, 21 anos, eu tinha que parecer sério, aí eu usava camisa. Polo, né? Polo, camisa de botão mesmo. Tá, então agora vamos começar a entrevista assim, né? É difícil fazer uma entrevista formal com você. O seu som, dizendo às pessoas, está um pouco baixo. O meu som? É. Pode ser por conta desse suporte. Eu vou tentar subir e deixar o microfone um pouquinho mais exposto. Tá. Se não, eu vou fazer um momento selfie mesmo, gente. Vocês me perdoem. Mas eu acho que assim talvez melhore um pouco, ó. Tá. Eu fui traído por esse tripé, então não é o meu padrão de qualidade, nem o padrão de qualidade na empresa na qual eu trabalho, tá, gente? Espero que agora esteja um pouquinho melhor esse som. Vamos ver se vocês... Então tá, vamos... Então é isso aí, gente. Vai ser assim. Esse não é o padrão de qualidade Globo, gente. Isso aí a Globo não mostra. Não. Mas, por favor, Vivi. Vamos indo. Então, vamos falar um pouco de você antes da graduação, assim. Como que era o Cauê antes da graduação? O que te fez escolher jornalismo? Conta um pouquinho disso. Bom, eu segui um pouco do caminho clássico do estudante de jornalismo. Eu gostava de escrever, eu gostava de ler. Meus professores diziam que eu devia fazer jornalismo, mas a grande figura que me impulsionou para fazer jornalismo foi a minha mãe. Minha mãe é professora, e eu sempre tive uma paixão muito grande por livros,
por leitura, por educação também, né? Ela se formou como pedagoga e tem uma passagem interessante que ela fazia os trabalhos da faculdade à mão e eu que transcrevia para o computador. Então, eu tinha contato com Piaget, com Vygotsky, isso com 16 anos, e com Paulo Freire, e isso, sabe, abriu minha mente. Eu falei, não, é isso mesmo, acho que estar envolvido com letras é algo que eu quero fazer. Então, a Paulinha tá aqui falando Dona Cris. A Dona Cris deve estar vendo aqui, com certeza. Ai, nossa, eu quero mandar um beijo pra sua mãe se ela estiver vendo a gente. Ah, com certeza. Minha mãe é maravilhosa. E, e, bom, e aí eu lembro do dia, assim, a gente estava um dia em casa. Nossa, eu tô absolutamente descabelado, gente, quarentena, me perdoem. Tudo bem. E aí ela pegou e falou, eu falei assim, acho que eu quero fazer jornalismo mesmo. E ela pegou e falou, você quer fazer jornalismo? Então faz Casper Libero. E aí eu coloquei aquilo como um absoluto objetivo. Eu vou fazer Casper Libero. Foi o único vestibular que eu fiz. Eu não prestei FUVEST, não prestei outros. Eu não recomendo que as pessoas façam isso. Isso é muito importante de dizer. E não é uma coisa. Isso não significa que a gente está desmerecendo outros cursos. Pelo contrário, eu gostei do curso da Casper e fui fazer jornalismo lá. Mas assim, por exemplo, a Ju, minha namorada, fez ECA. E é uma das melhores repórteres que eu já conheci na minha vida. A Paulinha, que tá assistindo aqui, fez UF. A Clara Velasco, que é uma repórter de dados absolutamente incrível do G1, fez ECA. Então, não tem nada a ver com isso. Mas eu coloquei como objetivo, vai ser isso, passei e, enfim, e agora acabei entrando na faculdade. E aí, quando a gente estava na graduação, a gente tinha várias disciplinas, né? E tinha dois blocos principais, que eram as disciplinas mais teóricas e as disciplinas mais práticas. Quando a gente estava na graduação, você tinha alguma preferência ou você gostava dos dois? Você tinha aptidão para os dois? Como é que era essa parte de teoria e prática? Aptidão não é a palavra, eu não tenho aptidão para muita coisa, né? Eu faço muito barulho. Mas uma facilidade, talvez? Eu acho que assim, eu acho que é um pensamento que é compartilhado por vários dos nossos colegas. Eu acho que você também se inclui nisso, Vivi, que assim, jornalismo básico foi logo no primeiro ano, com o Celso Zé, foi uma matéria excelente. E que deu um gosto bastante, eu acho que, objetivo do que seria a profissão. Eu acho que também serviu de termômetro para quem acabou não seguindo no curso. Pelo menos porque ele acabou fazendo uma introdução teórica. O Celso Zé é um pesquisador, é o maior especialista em Corinthians nesse país. E ele dava bastante da vivência dele. Eu acho que isso foi muito bacana. Eu tenho algumas observações sobre o curso de jornalismo em si, mas isso pode ficar para um outro momento. Mas a gente, obviamente, a gente teve aulas de língua portuguesa, a gente entra jornalismo básico, a gente tem aquele ciclo básico do ensino superior, tínhamos sociologia, filosofia, e a parte teórica sempre me interessou, não à toa que eu fui acabei trabalhando no centro de pesquisa, no Centro Interdisciplinar de Pesquisa da Casper, o CIP, como monitor, ajudando na coordenação do centro, com os alunos que faziam iniciação científica. Eu acabei não fazendo, porque eu sempre trabalhei. E eu tinha um período bastante agressivo de horas por dia entre faculdade e trabalho. Eu morava muito longe da Casper, numa época que não tinha linha amarela do metrô, era um caos. E para sair da Avenida Paulista e voltar para a Zona Leste de São Paulo. Então, eu acabei não tendo oportunidade de engatar numa carreira acadêmica, como fez você, como fez a Lidia Zuin, como fez o Fernando Gonzalez, que hoje é professor na Casper, que isso é uma das coisas mais, acho que, satisfatórias, e eu me sinto muito honrado de ser amigo de um cara que conseguiu isso, ou de uma pesquisadora como você, mas enfim, senão daqui a pouco a gente vai começar a chorar aqui. Mas, de qualquer maneira, eu sempre tive um faro e um gosto muito grande para trabalhar como repórter mesmo. Eu acho que eu não faço... Eu posso fazer algumas coisas bem, mas eu acho que eu tenho uma alma de repórter muito forte. E não à toa que, assim, é uma coisa que eu até falei para algumas pessoas, para alguns alunos de jornalismo que já me perguntaram outras vezes. Mas como é que eu começo, cara? Falo, cara, começa do jeito que dá.
dentro das suas possibilidades, dentro da sua realidade. Eu costumava ir em coletiva de imprensa, lançamento de livro, só para conhecer as pessoas e entender o que estava acontecendo. Entrar em contato com o jornal da faculdade, com o site da faculdade, o que eu posso produzir, o que eu posso fazer. Eu cobri o lançamento do livro, um dos livros do Marcelo Taz, isso em 2009, se eu não me engano, do site de jornalismo da Casper. E eu fui, eu fiz o credenciamento, entrei, tirei fotos super perto dele, fiz uma reportagem para o site de jornalismo da Casper, e foi muito curioso porque eu acabei também usando o material que eu consegui no TAS numa disciplina de radiojornalismo. Então eu acabei usando tudo isso. Foi a experiência, foi uma das primeiras experiências que eu tive de coletiva de imprensa, isso ainda como aluno, nem como foca. E foi uma coisa que você tem que ir meio para a rua pensando como é que eu posso aproveitar esse material, que isso se reflete na vida do jornalista, que é simplesmente vender a pauta. Para quem que eu posso vender essa pauta? Eu acho que para essa vida de jornalista, assim, também vale para outras áreas. Tem um pouco de você meio que só vai e dá a cara a tapa, né? Meio que tentar, meio sendo um pouco entrona, né? Digamos assim, para você mostrar que você tem coragem de ir lá e falar com as pessoas, né? Eu acho que uma boa parte é isso. Algumas pessoas se retraem demais e acaba não sendo tão legal. Aí tá, na graduação teve alguma professora, algum professor que te marcou mais, assim, alguém que foi muito relevante na sua formação? Não sei se você deve conhecer, mas acho que um dos melhores professores que eu já encontrei na minha vida, chama Luiz Mauro. Não sei se você conhece. Acho que entrevistamos ele semana passada. Foi orientador da Vivi, entrevistado no imediato na semana passada. Mas é uma das melhores pessoas com as quais eu já tive a oportunidade de conversar, de ter no convívio, de aprender. É um amigo meu até hoje. Eu acho que é um privilégio. Assim. Ele é um dos grandes pesquisadores de comunicação hoje no Brasil. E eu falo Brasil mesmo. Ele tem uma obra literária muito vasta sobre comunicação comparada, teoria da comunicação. Ih, travou, gente. Ai. Vocês estão me vendo? Travou? Não, eu desapareci rapidamente para responder um zap, gente. Poxa, que desfeita. Foi só isso. Foi só isso. Mas é porque eu precisava responder. Estou na live, já voltando. Luiz Mauro tem uma vasta produção literária muito, muito significativa. E é reconhecido como um grande pesquisador em comunicação e um grande professor no Brasil. Eu devo muito da minha formação ao professor Carlos Costa, que foi uma das pessoas que me indicou para uma entrevista para o CIP, para o Centro de Pesquisa da Casper. Eu acabei virando bolsista porque eu sempre trabalhei e chegou um momento que eu fiquei desempregado. Então, no meu horizonte, eu estava já enxergando que eu teria que trancar a faculdade porque eu não tinha condição de pagar. Felizmente, eu tive essa grande oportunidade que eu agarrei com unhas e dentes, que me permitiu continuar no curso. E depois eu acabei entrando na Macworld Brasil, que o salário é exatamente o valor da mensalidade, e aí isso permitiu também que eu me formasse. E aí, depois da graduação, você entrou na Macworld Brasil antes de formar ou depois? Sim, eu entrei em 2010. 2010. Entrei como estagiário. Você entrou como estagiário e continuou durante uns 2 anos, foi isso? Explica o que era a Macworld, por favor. Sim, claro. Então, eu entrei na Macworld em 2010 e, como estagiário, me formei em 2011 e saí em agosto de 2012, quando eu fui para o G1. Macworld Brasil era uma publicação de tecnologia usando a marca Macworld. A gente tem um grande grupo de mídia chamado EDG, que é dono de várias marcas de publicações de tecnologia.
Macworld, PC World, aqui no Brasil tinha o IDGenal, CIO, Computer World, para vários nichos de tecnologia. Macworld para tecnologia voltada a produtos e serviços da Apple, PC World, uma coisa mais ampla, envolvia Android também, mas também desktop, para falar de placa de vídeo processador, peças e tudo mais. Computer World era o B2B, né? Business to business, então era mais voltado para tecnologia de empresas, né, voltadas para consumidor. CIO era uma revista mais para gestão de líderes, de empresa, enfim. E a Macworld era hoje ainda é no exterior, mas encolheu bastante dentro da crise que o jornalismo está vivendo, mas aqui no Brasil era uma das publicações mais fortes de Apple, né? E Apple houve um boom no Brasil muito grande desde o fim dos anos 2010, e eu acho que segue um pouco, agora diminuiu porque o mercado diversificou bastante, mas houve um boom muito grande, os iPhones sendo lançados aqui no Brasil, era uma coisa que dava muita audiência. Então aí eu acabei, e eu sempre gostei de tecnologia, mas curiosamente eu nunca tinha mexido num Mac ou num iPhone antes de trabalhar na Macworld. Eu não tinha a menor ideia do que era. Eu gostava de tecnologia. Só que assim, é a mesma coisa que você chegar e falar assim, eu gosto de engenharia. Só que você gosta de engenharia civil e o cara te coloca para trabalhar em engenharia elétrica. Você pode até... Você vai chegar meio cru ali. Foi o que aconteceu comigo. E eu tive que aprender tudo meio que do zero. Né? Tudo que chegar assim, bom... E você gosta, né, disso, de aprender, de hackear as coisas, de desmontar? Você tem essa coisa, né? Gosto. Inclusive, chegou um ferro de solda hoje para mim, que eu vou fazer algumas coisas aqui em casa. O que é isso? O ferro de solda é um equipamento mecânico para você fazer soldas com estanho para conectores, né? Então, ligar fio em placa, ligar fio em circuito, tudo tem solda, pontos de solda ali. Eu tô fazendo uma cara de quem tá entendendo. Tá, vamos para a próxima. Depois da Macworld, você foi para o G1 e lá você ficou durante quantos anos? 7 anos. 7 anos. E lá você fazia jornalismo num veículo de jornalismo. Agora Sim. Você é repórter do núcleo de entretenimento, né? Sim. Isso muda algumas coisas, né? Então, eu queria que você contasse rapidamente alguma reportagem que foi marcante ou algo que foi muito impactante para você nos seus anos de G1. E é isso, por enquanto. Então, porque houve um arco, né, feito dentro do G1, porque eu comecei na editoria de redes sociais, eu fiquei, na verdade, pouco tempo na editoria e fui trabalhar em Planeta Bizarro e Mundo. Aí as pessoas falam assim, nossa, mas deve ser... Nossa, tão legal trabalhar no Planeta Bizarro. Sim, é exatamente isso. Era muito legal trabalhar no Planeta Bizarro. Era fantástico, assim, era muito, muito bom. E Planeta Bizarro era uma editoria que era associada, estava dentro de uma gaveta de mundo, de internacional. Então, quando a gente tinha grandes crises, grandes coberturas, por conta do factual, eu acabava indo para a internacional. Eu servia de reforço ali para a equipe de internacional. Então, assim, aconteceu alguma coisa. Por exemplo, coberturas bastante marcantes de internacional. O atentado da Maratona de Boston, nos Estados Unidos, em 2013, se eu não me engano. Eu estava na redação, fiquei o dia inteiro lá e a gente fazia... Era o início do tempo real, em que... O tempo real que é a atualização... O minuto a minuto, né? O minuto a minuto, mas não existia no formato que nós temos hoje. Era um formato um pouco diferente. Uma cobertura que me marcou muito, assim, pela questão trágica, que foi uma coisa, assim, uma das maiores tragédias que a gente teve no Brasil, e foi muito difícil contatar os pais, os parentes das vítimas, porque foi uma tragédia tão nefasta, uma coisa tão inimaginável que acontecer, que a gente, às vezes, é muito difícil a gente fazer essa separação. A gente tem que ter uma empatia muito grande quando a gente vai falar com as pessoas, principalmente em momentos de crise, principalmente em momentos de acontecimentos de grande comoção. É uma coisa muito, muito difícil, né, de se fazer.
né? E a gente tem que exercitar sempre uma empatia. Eu acho que isso é bastante importante. Sim, e perguntaram aqui mais cedo o que que um jornalista tem que saber. Eu acho que a gente pode puxar um pouco isso, né? Antes de cursar o jornalismo, eu acho que a pessoa precisa ter muito essa consciência de que você vai falar com pessoas e você vai falar para pessoas. Então, essa dimensão humana, ela é essencial, né? Claro, a gente aprende coisas da ética de uma forma mais técnica depois, mas esse senso ético, ele tem que partir, né, desde o dia um. Uhum. Mas você diz no sentido de o que o jornalismo precisa saber, o jornalista precisa saber é do ponto de vista técnico de conhecimento ou de prática? Ah, eu pensei nos dois, assim. Eu pensei que enquanto algo maior, assim, tem que ter esse senso ético. Mas se você quiser falar também um pouco da prática, do que seria ideal para começar, seria essencial para começar na prática? Assim, a faculdade de jornalismo ela vai ser o grande laboratório, não à toa que é a faculdade de jornalismo. Ela serve como um grande laboratório para todo tipo de profissional. E serve para um médico que vai... Às vezes o médico entra querendo uma especialidade e acaba virando para outra, um químico, um físico, e o jornalista é a mesma coisa. Tem gente que entrou na Casper, eu vou fazer jornalismo esportivo. E faz jornalismo esportivo até hoje, né? Tem gente que fez o curso inteiro e foi para a parte teórica. Tem gente que fez o curso e hoje trabalha com coisas completamente diferentes. A gente tem que entender que nós temos que nos colocar dentro dessa dimensão absolutamente humana que a gente às vezes não sabe o que vai ser, o que vai acontecer, e às vezes nós vamos encontrar essas aptidões na vida real. Na vida real no sentido, na prática. Você pode, às vezes, falar, eu vou fazer jornalismo de tecnologia tal, e você, de repente, se torna um grande gestor de mídias sociais. Você está mexendo com tecnologia, mas não diretamente. Você não está escrevendo sobre o processador, o celular, a placa de vídeo, mas você está lidando com tecnologia. Você tem que saber as novas redes sociais, os recursos dessas redes sociais, quais têm mais impacto, quais não têm, as questões de privacidade, o que as pessoas estão usando, o que as pessoas não gostam. Então, esse tipo de conhecimento, ele é adquirido, mais adquirido do que fermentado, eu diria. Uhum. Exatamente porque a prática ela vai te dar as ferramentas e vai funcionar como uma grande sessão de autoconhecimento para você se desenvolver como profissional. Na questão teórica, os cursos, eu acho que o curso de jornalismo no Brasil ele precisa ser muito modernizado, mas eu acho que é muito importante ter a noção teórica da comunicação. Você fala, mas a gente vai ter que saber Adorno, vai ter que saber o paradigma do tribunal, vai ter que saber sobre as teorias. Vai. Vai. Vai mesmo. Vai, é muito importante. É uma passagem da vida da vida de estudante assim que eu acho que é primordial. É muito. Acho que a gente tem que olhar como assim, você vai ser um jornalista esportivo, um jornalista de variedades. Mas por que eu tenho que saber teoria da comunicação? Isso vai ser o alicerce da sua formação como profissional. Então, como um comunicador mesmo, né? Como comunicador, exatamente. Saber algumas coisas teóricas de comunicação vai fazer que você escreva um bom lead? Não necessariamente. Você aprende técnicas de pirâmide invertida, as perguntas o que, onde, quando, quem, por quê. Isso é uma parte teórica. Mas e eu acho muito rico. Pessoalmente, eu acho muito rico. A gente ter contato com grandes autores, ter contato com boas linhas de pesquisa e teoria, mas eu acho ainda que o curso em si precisa ser modernizado e precisa emular mais o ambiente de uma redação. Porque onde eu aprendi a ser jornalista foi é muito curioso falar isso. Eu aprendi a teoria na faculdade, mas eu nasci como jornalista, eu me tornei jornalista quando eu entrei numa redação.
Legal. E aí, para retomar essa coisa da base teórica, eu quero te fazer uma pergunta que eu acho que justamente por você ter essa base teórica, você vai conseguir me responder, você vai conseguir fazer uma reflexão. Que é assim, quando você estava no G1, você estava num ambiente de jornalismo, fazendo jornalismo. Agora você está num núcleo de entretenimento fazendo jornalismo. E a gente percebe que existem algumas diferenças e tem duas coisas que eu acho que são centrais. O jornalismo trabalha muito com a denúncia das coisas. Então, Cauê fez uma matéria sobre o aumento da conta da energia, né, e tal, da luz elétrica e tal. Tem um quê de denunciar que está acontecendo uma mudança e apontar que talvez isso não seja justo, isso tem que ser verificado e tal. E mostra também as contradições, né? Então, o assessor de imprensa da agência, ele vai falar uma coisa, vai falar que avisou os consumidores, mas vai ter os consumidores que falam, não fui avisado, essa conta está indevida. Então, o jornalismo traz contradição e traz denúncia. E o entretenimento, ele traz, assim, um apaziguamento, uma alegria. Aí, eu queria saber de você, como que é agora? Você está fazendo algo que... Eu não quero dizer que é mais sério ou mais importante, não é. Entretenimento e jornalismo são igualmente importantes, interessantes, mas tem tons diferentes. Aí eu queria saber de você, o que você acha disso? Eu acho que, na verdade, o entretenimento ele é um ambiente muito rico, porque ele pode ser mais complementado, mais adubado pelo jornalismo do que vice-versa. Por exemplo, a matéria, a reportagem sobre a conta de luz entrou num programa de entretenimento. Ela foi ao ar, não é de casa. Então, o que eu fiz? Eu apliquei a minha base de trabalho como jornalista, como repórter, para produzir uma reportagem factual que foi exibida num produto de entretenimento. As barreiras do entretenimento e do jornalismo, na verdade, elas ficam muito claras, dependendo do que você for fazer, com quem você for falar e para quem você for falar. No G1 era exatamente isso. A barreira ela foi alargada, mas ela não foi rompida, porque eu precisava, quando a notícia era séria, quando a notícia era trágica, ou eu estava tratando de política, ou tratando de algo muito sério, eu não podia fazer gracinha, eu não podia dar risada, eu não podia estar, às vezes, nem estar com uma camiseta divertida. Às vezes a gente tinha que ter uma... A gente tinha, os apresentadores têm uma roupa reserva ali, porque se a gente tiver com uma notícia muito, muito séria, não tem cabimento a gente colocar uma estampa divertida. E a gente, mas pô, não, mas é isso, a vida é isso. Ao mesmo tempo, o jornalista não precisa estar engravatado, com camisa, para falar sobre um assunto que seja minimamente sério. Isso também não precisa, né? Então, o jornalismo em si, ele parte muitas vezes de denúncia. A função social do jornalismo é de fiscalização. A gente está em todo momento funcionando como uma máquina de fiscalização de todos os setores da sociedade, desde os três poderes até pequenas instituições, agências. O jornalismo tem uma grande frase que é atribuída ao George Orwell, mas não se sabe muito bem, até porque a gente nunca sabe, né, se as frases foram deles mesmos. Eles dizem: jornalismo é aquilo que não querem que seja publicado. O resto é publicidade. É publicidade. Aí falam assim, poxa vida, né? Será que ele disse essa frase? Independentemente se foi ele. A ideia é essa, né? A minha função como jornalista é checar a fonte. Como eu não consegui encontrar essa fonte, então eu faço toda essa volta. Atribui-se-á, né? E aí eu acho assim que você é um bom exemplo dessa essência do jornalismo, de denúncia, de demonstrar contradição, de demonstrar como funciona o poder, e não necessariamente com seriedade, no sentido de ser sisudo, com a seriedade e ética no trabalho, mas essa cara pode ser diferente. Eu acho que foi isso que foi um grande pulo do gato de ter o G1 em um minuto com a cara de vocês, né? Era a sua cara, era a roupa que você usava, era a roupa que a Mari Palma usava. Então acho que a esperteza foi não de construir vocês, mas tipo de deixar vocês aparecerem como vocês eram, demonstrando que a notícia séria, checada, ela não precisa ser engravatada. Ela pode ter uma tatuagem, ela pode ter uma camiseta divertida. Eu acho que isso aproxima muito as pessoas e aí faz a gente ver que a essência não é
Boa noite. A essência é seriedade, ética, fonte checada, que é isso que a gente precisa continuar falando, reforçando, né, a importância. Sim, E é uma coisa aí, que eu... Oi, perdão, desculpa, perdão. não, eu só ia fazer um comentário que passou alguém comentando que tá com saudade de você nas telinhas, mas eu só queria lembrar que o Cauê continua repórter da Globo e tá aí no É de Casa, no Mais Você, E e no encontro tem no o encontro. Bem-Estar É. também. Inclusive, Então, acho que amanhã deve entrar uma reportagem minha no Bem-Estar. Eu tenho o link, não é de casa. Semana que vem deve entrar alguma coisa no encontro. Estou produzindo, gente. então, não fiquem com saudades. Vejam o Cauê na TV ou então no Globoplay, né? Eu tava te vendo no Globoplay esses dias. Enfim, e então você pode dizer que você ama a sua profissão, não é mesmo? Eu acho que sim. A gente Eu tem que já dei a desmistificar. resposta, né? Que entrevistadora foi essa? Não, eu digo assim que na verdade a gente tem que desmistificar bastante as coisas, né? O jornalismo está muito em crise. A gente está passando por um momento extremamente difícil de encolhimento. As redações estão sendo enxugadas. A imprensa toda está sendo colocada numa posição de desvalorização por conta de alguns setores da sociedade. E é exatamente que nesse momento que a gente tem a oportunidade de grandes profissionais que estão começando a se destacarem. A gente precisa muito da molecada que domina multiferramentas, né? Claro, a gente está falando de Brasil, a gente está falando de contextos e realidades sociais muito distantes, mas isso é uma coisa muito cobrada nas redações. Não adianta você, hoje em dia, só simplesmente saber bater um texto. Você tem que saber tirar uma foto, ter um mínimo de uma noção de como essa foto pode ser usada, principalmente para online, a gente sabe que isso acontece, de mandar a foto para a redação, tem que saber um pouquinho de vídeo. Hoje a gente está na crista da onda dos podcasts. Eu acho que é importante não ver como uma obrigação. De repente, você pode ser um grande jornalistão, como a gente costuma dizer, e não necessariamente ser um cara muito bom de vídeo, mas se você for um cara muito, muito bom de texto, a sua função como jornalista está mais do que validada. No G1, por exemplo, a gente tem um grande repórter, repórter policial, que é uma coisa que está um pouco em extinção hoje, o Kleber Tomás. Ele tem uma carreira de mais de 10 anos na Folha de São Paulo. Eu acho que está com quase 10 anos no G1, ou mais de 10 anos no G1. E ele é um repórter absolutamente prolixo, é um dos melhores textos do G1. E é um cara que fala sobre polícia. E ele fala de grandes casos de comoção. A gente teve esse caso horrível daquele ator que foi morto junto com os pais na casa da namorada, pelo pai da namorada. Fugiu o nome dele agora, mas foi o nome de... inclusive o assassino está foragido até hoje. Foi um caso de grande comoção e ele conseguiu material exclusivo, ele conseguiu fazer reportagens de profundidade sobre isso, e não simplesmente uma nota protocolar: o crime aconteceu, foi assim e a polícia investiga, né? Ele seria uma pessoa que te inspira hoje? Quem são as pessoas que te inspiram no jornalismo hoje? Olha, eu vou dizer assim que eu me sinto muito afortunado, muito sortudo por ter colegas contemporâneos tão competentes, tão bons. Eu vou falar, sim, vou começar mais da minha faixa etária e subindo aos poucos. Você tem, por exemplo, no G1, a Luísa Tenente, que faz o G1 Minuto, ela é excelente de vídeo. Ela é uma repórter de educação premiada. Ela ganhou 2 vezes o prêmio INEP de jornalismo. A Paula Paiva Paulo eu estou começando com o G1 em 1 minuto. O G1, que faz o G1 em 1 minuto também, é uma repórter brilhante de cidades, tem um olhar, uma empatia muito grande. As pautas sociais dela são sempre relevantes. É uma mina que escreve muito bem. Você tem a área de dados do G1, que é coordenada por um cara que eu gosto muito, que é o Thiago Reis. A Clara Velasco, que eu já citei aqui, que é outra repórter excepcional. Mina muito, muito boa. Subindo um pouco mais, a gente hoje, uma das maiores repórteres do Brasil,
e que a gente tem que defender, principalmente a Patrícia Campos Melo, que é, assim, eu não preciso dizer o currículo dela, eu estou só começando e ela já tem uma carreira absolutamente brilhante. Outra repórter que também é minha amiga e é uma pessoa que eu considero muito, assim, que é a Flávia Mantovani, que é outra repórter premiada, que pega pautas principalmente de imigrantes, refugiados. Ela tem esse... Ela está na Folha de São Paulo, né? Tanto a Patrícia Campos Melo quanto a Flávia Mantovani. Ela tem bastante essa coisa dessa pauta de populações vulneráveis, refugiados, imigrantes. Assim, ela fez uma reportagem no começo dessa semana sobre como imigrantes estão sendo explorados fabricando máscaras em locais insalubres e recebendo, assim, fazendo milhares de máscaras, recebendo 5 centavos por máscara. Uma reportagem, assim, uma aula de jornalismo. Uma aula de jornalismo. E que vale Ótimas referências. Ótimas referências. Para quem entrou agora, eu sou a Vivi Garbellini, esse é o Cauê Fabiano. A gente está falando um pouco sobre a carreira do Cauê e sobre jornalismo na prática, né? Essa live vai ficar salva, então se alguém quiser ver depois, fique à vontade. E só para a gente transitar um pouco o tema, queria falar um pouco sobre 2020, esse ano que não sei classificar. E como está sendo a sua prática do jornalismo nesse ano, durante isso que está acontecendo. É um ano muito desafiador. E quais são os desafios, assim? Porque, claro, usar máscara, ter que fazer o distanciamento, a gente sabe que tem que fazer. Agora, os desafios mesmo, como está sendo? A gente está dependendo mais da tecnologia agora. Eu quero dizer o seguinte, sempre que possível, a gente não entrevista as pessoas pessoalmente mais. Exatamente o oposto de qualquer prática jornalística nos últimos tempos. Você sempre iria ouvir do seu editor, dá para entrevistar ao vivo? Vai entrevistar ao vivo. Suja o sapato, né? Exatamente, a arte de sujar os sapatos, gente. Então, hoje é absolutamente o inverso. Para você se proteger e proteger ao próximo, você está tendo que fazer tudo de casa. Então, eu estou fazendo muita entrevista de casa. Então, a gente teve que adaptar o cenário doméstico. Ele virou um cenário... Ele virou cenário, é melhor dizendo. Na Piauí, do mês de junho, eu acho que tem uma reportagem muito interessante, que na verdade é uma análise de como... da diversidade de cenários que a gente tem hoje por conta dessa proliferação de lives. É de uma jornalista, me falhou agora a memória, mas é um ensaio muito interessante, porque ela passeia por todos os cenários. O comentarista que tem aqueles livros atrás, o político que faz no corredor de casa para mostrar que está acontecendo agora, e ele é simples, é do povo. É uma análise semiótica tão legal, tão interessante, vale dar uma olhada. Depois eu acho que eu posso até postar no Twitter esse... Posso aproveitar e fazer um comentário rapidinho? A gente tem um tempo limitado aqui da live do Instagram e é muito ruim porque a gente tem muita coisa para falar. Então, eu queria convidar vocês que estão assistindo, que fizeram comentários e que a gente não está conseguindo responder, se quiserem mandar pela DM aqui para o Grupo Midiato, eu vou reunir essas perguntas e aí eu posso ver com o Cauê algum jeito da gente fazer talvez um vídeo gravado, algo com mais tempo e que consiga contemplar as perguntas que a gente não está conseguindo contemplar agora, tá bom? Isso me deixa um pouco mais calma, porque tem muita coisa para perguntar. Não, a gente faz um pinga-fogo ou uma outra live, se vocês quiserem, se você quiser. Sim. Estou à disposição. Porque eu acho que tem uma demanda de pessoas que querem saber sobre o jornalismo e tal, e saber sobre o jornalismo é um pouco isso, né? Teoria e prática também. E muito da nossa ideia aqui da presença digital do Midiato é aproximar mais pessoas da academia, tanto da graduação como da pesquisa mesmo, como da extensão, como da universidade como um todo, né? Enfim, eu acho que eu te cortei. Você quer continuar falando o que você estava falando?
Não, imagina, eu vou retomar. E então a gente, por exemplo, eu sou um cara muito privilegiado em diversos sentidos. Eu tenho pude ter acesso a equipamento, ter acesso a recursos. Sou muito sortudo e muito privilegiado por isso. Então eu consigo fazer uma reportagem bem filmada, com um celular legal, com um computador que aguenta, mas não é todo mundo que consegue fazer isso. E é muito interessante porque, mesmo com colegas da Globo, eu acabo fazendo muito bico de garoto de suporte. Porque Sempre. porque eu tenho assim, não tá rodando, não tá funcionando. As reuniões são todas hoje por videoconferência. Não sei como é que entra, como é que faz, como é que muda isso. Aí assim, ou seja, a tecnologia ela já era um núcleo absolutamente, né, gravitacional central. Chegou alguma coisa para mim, mas depois eu vejo. Central Vou tocar mais uma vez. Pronto, agora ele deve parar. O núcleo é absolutamente central de tudo. Mas, ao mesmo tempo, o agora é mais que isso. Às vezes, a única ferramenta que a gente tem para conseguir exercer a nossa profissão, caso a gente não vá para a rua. O ao vivo, claro, a gente vai fazer da rua. Amanhã eu vou fazer um ao vivo na rua. Amanhã eu vou fazer... Gente... Tá ótimo isso, porque é super mostrando que, gente, é o novo normal. Parou? Aí, muito bom. Vamos lá. Então, e a tecnologia hoje está ainda mais assim, gravitacional, eu quero dizer nesse sentido, porque às vezes a única ferramenta que você tem. Então, às vezes eu fiz, naquela reportagem sobre a conta de luz, as imagens de apoio fui eu que fiz. E aquela coisa, filmei lâmpada, Mas isso veio também o quê? Dos conhecimentos que você já tinha antes, né? De uma noção do que é uma imagem de cobertura, de como que faz, né? Eu acho que você vai acumulando com as experiências profissionais e com a graduação, essas experiências que conseguem te permitir fazer rapidamente imagens de apoio para sua matéria sobre luz, que ficou super completinha, né? Tem até dramatização sua, aliás. Tem. Certamente E que não é vou uma ganhar o forma... Oscar por isso. É algo que vem dessa ideia de entretenimento, né, de fazer uma coisa divertida, só que sem perder a seriedade do jornalismo, porque a mensagem era aquela, o aumento das contas, né? Então eu acho que você é um ótimo exemplo, acho que eu falei isso já, né? Um ótimo exemplo disso, da seriedade jornalística, mas com um tom divertido, jovem. E só para complementar o que eu estava, só para terminar essa questão de imagem de cobertura, é uma coisa que vale dizer para quem está começando. Repórter tem que ser curioso. É muito mais do que isso. Eu acho que você precisa absorver, você tem que entrar, quando você vai para a rua, você vai trabalhar com uma equipe, ou vai sozinho, mas você vai estar ali no meio. O jornalista, o repórter, ele precisa entrar num modo de absorção contínuo. Tudo que está acontecendo ao seu redor ali é aprendizado e assim, é uma grande bobagem você olhar o colega que está trabalhando num outro veículo como um adversário. Eu acho isso assim uma coisa muito mesquinha. Eu acho isso uma coisa assim super ruim, até como categoria de profissional. Todo mundo tem interesse, todo mundo tem ambição, mas no fim do dia são aquelas pessoas que você vai encontrar sempre, são aquelas pessoas que vão te ajudar, que você vai... Putz, eu não peguei a aspa, ele começou falando que era uma parceria público-privada com qual empresa? O fulano vai falar assim, não, é com essa construtora. Só que se você for pé no saco com esse cara, antes ele fala assim, nada com você. E se você sai com uma equipe da empresa na qual você trabalha, uma coisa que eu sempre exercitei. Em primeiro lugar, o respeito por aquele profissional. Ele pode ser o cinegrafista, ele pode ser o cara que segura o microfone, ele pode ser o cara que segura a iluminação, ele pode ser o cara que segura o cabo. Eu vou tendo o absoluto respeito pelo que aquela pessoa está fazendo. E também exercito a oportunidade de chegar, cara, me ensina o que você está fazendo.
Então eu pedia muito, eu peço muito. Tem um cinegrafista que é muito brother meu, que é o Álvaro Aníbal, que tem mais de 20 anos de TV Globo. Foi um cara que sempre a gente conversava muito, ele abria, que a gente falava abrir câmera, que é focalizar a câmera no objeto que vai ser filmado. Ele abre câmera e fala: o que você acha, Cauê? Ó, isso aqui a gente não pode, isso aqui tá vazando. Por isso que eu pergunto, por que não pode isso aqui? Aliás, não pode isso aqui por isso aqui. Então, eu aprendi muito com ele. Então, foi a vez que eu aprendi sobre enquadramento, que eu aprendi sobre que tipo de imagem, que tipo de movimento eu preciso fazer, o que eu estou contando com essa imagem, qual que é o foco dessa imagem. Tá em foco? Tem luz suficiente? Não tem luz suficiente? Foram coisas que eu aprendi com o cinegrafista, saindo para a rua, né? Ou com o editor de imagem, com o cara que vai editar o teu vídeo, senta ali do lado dele e fala assim: meu, como é que tá fazendo aí? Como é que você faz? O que é esqueletar um projeto? Tem formato que é melhor, tem formato que é pior. O cara do som, meu, por que você tá fazendo? Por que tem screen nesse microfone, que é a proteção? Ah, é por causa do vento. Ah, porque isso é um lapela, um microfone direcional, é diferente do boom, que é um microfone que vai pegar um ambiente, que é para mais gente. Todas essas informações não foi coisa que eu fiquei lendo em casa. Foi coisa que eu aprendi. Que eu no dia a dia fui adquirindo conhecimento e fui perguntando para os meus colegas. E assim, eu acho que a prática jornalística, assim como todas as outras, mas principalmente uma prática de cooperação. É uma prática de não só multidisciplinar, mas de multiferramenta e de múltiplos conhecimentos. E quanto mais rica é uma reportagem, quanto mais rica é a forma como ela é publicada e quanto mais vozes ela ouve, melhor. Ótimo. E falando disso de aprendizado, de vontade de aprender, que é uma coisa que eu sei que você tem essa vontade de aprender academicamente, de fazer uma pós, de fazer um mestrado, ou você pretende fazer outros tipos de curso e aprender de outras maneiras? Não, eu adoraria, na verdade. Eu adoraria fazer. Eu passei por um timing um pouco ingrato, porque antes eu não tinha oportunidade, porque eu tinha que trabalhar para pagar a faculdade, e eu já embalei numa carreira de repórter. Até assim, um pouco antes de entrar no G1, eu não tinha a menor condição assim de fazer uma extensão, porque eu estava trabalhando, eu tinha que pagar ali as minhas contas e tal. E depois que eu entrei no G1, eu tive uma flutuação de horário muito grande e não tive a oportunidade de prestar. Opa, voltamos. Prestar um mestrado, prestar uma pós-graduação, mas eu adoraria fazer uma extensão. E assim, a Luísa Tenente, por exemplo, ela tem mestrado o mestrado dela é sobre inclusão, lembrei aqui, que é um tema muito caro a ela e eu acho que ela é um dos maiores exemplos assim. Jornalista que tem mestrado e ainda mais que tem doutorado e exerce a função de repórter, esse pessoal é herói, viu? Porque olha... Uhum. E é possível, né? É difícil, mas são conhecimentos que podem ser colocados em prática juntos, né? Eu acho que a gente tem que cada vez mais vocalizar isso, né? De que não é a teoria de um lado, a prática do outro, essas coisas se misturam. E aí a gente está se encaminhando para o final. Quero lembrar aqui, quem fez as perguntas, pode mandar por DM, que a gente tenta fazer algum formato respondendo. E a última pergunta é essa: se Cauê Fabiano não fosse jornalista, o que você seria? Olha, é muito difícil dizer isso, porque comunicação para mim é uma coisa tão intrínseca, é uma coisa assim. Eu gosto de uma frase do filósofo russo Mikhail Bakhtin, você com certeza conhece, sabe do que eu estou falando, tem até essa frase tatuada no braço, que é: ser significa comunicar-se. Ou seja, a existência é comunicação. Tudo que nós fazemos, representamos, dialogamos, discordamos, expressamos, tudo é comunicação. Eu acho que eu sou tão ligado à função, não só de jornalista, mas à função de comunicador, que é difícil me encontrar em um outro universo, assim. Eu sempre fui a criança tagarela, eu sempre fui... Talvez eu saiba, mas só para continuar o pensamento. Sempre fui o aluno barulhento, eu sempre fui o cara que fala muito no bar.
Mas eu acho que talvez eu seria publicitário, se eu não fosse jornalista. E é dentro da comunicação também, né? É um comunicador. É dentro da comunicação também, mas eu acho que mais volta mais para a parte de criação. Eu sou um cara que está criando o tempo todo. Eu tenho uma obsessão por criação. E assim, coisas bobas. Eu faço desde de um formato diferente de reportagem até um meme para mandar para os amigos, assim. Mas eu estou o tempo todo criando. E aí fala, pô, mas isso aí é uma dica para quem está começando, para repórter. Na verdade, a minha dica, que é a dica que vale para tudo. E eu acho que é uma dica que vale muito, principalmente, para uma área como a sua, Vivi, de pesquisa em comunicação, que é repertório. A gente precisa ler o máximo que a gente puder, a maior diversidade que a gente puder, ler o que a gente gosta, principalmente, e ler o que a gente não gosta, ler de quem a gente discorda também. Sim. E eu sempre faço essa observação. O Cauê é chato? Não é, mas a gente tem que fazer essa observação. São muitas realidades que a gente tem, não é todo mundo que tem um Netflix em casa, não é todo mundo que tem um Globoplay em casa, que tem um celular bacana, com uma conexão à internet legal, mas assim, toda e qualquer oportunidade que você tiver dentro da sua realidade para adquirir conhecimento e adquirir repertório, faça isso. Pode ser vídeo do YouTube? Pode ser vídeo do YouTube. Não tem problema. A gente tem comunicadores tão incríveis hoje no YouTube, com uma qualidade de conteúdo tão boa, e nacional, não é só internacional, não. E ouvir música, ouvir a música a popular brasileira. A gente está em quarentena, não dá para fazer isso agora, mas a gente vai até a biblioteca da sua cidade, vai até aquele museu. Qual é a história daquele museu? Qual é a história dessa ponte? Por que essa estátua as pessoas não gostam? O monumento à independência, a estátua de Borba Gato. Por que a estátua de Borba Gato é ruim? Por que a gente não deveria ter uma estátua de Borba Gato no meio da Avenida Santo Amaro, em São Paulo? São perguntas que todo mundo deveria fazer e olhar para a própria cidade. O repórter precisa olhar, antes de tudo, para a própria cidade e enxergar as realidades que moram ali dentro. As comunidades que vivem, as pessoas, os bairros ricos, os bairros pobres, os redutos culturais, tudo isso a gente precisa enxergar e investigar e explorar a nossa própria cidade, e tudo isso reverte em quê? Repertório. Maravilhoso. Desculpa te cortar, eu queria continuar te ouvindo. Então a gente vai ver outros modos de fazer essas conversas para a gente falar de jornalismo na prática, misturando com a teoria. E infelizmente eu vou encerrar porque a gente tem essa limitação de tempo. E muito obrigada por todo mundo que veio aqui ver a gente. Obrigada, Cauê. Imagina. Foi um grande prazer, é sempre um prazer e eu estou hoje numa coisa meio gambiarra, porque eu estou terminando estou exportando um projeto aqui, mas faz parte. Qualquer outra vez, estou mais que à disposição. Para mim é uma delícia fazer esse tipo de conversa. Muito, muito, muito obrigada, gente. Vai ficar salva a live. A gente convida vocês que vieram pelo Cauê de seguir a gente aqui no @MediatoUSP. Até a próxima e a gente continua conversando. Sim. E eu faço o contrário também. Quem estava no Mediato e me conheceu também, segue nós. É mais difícil, né, Cauê? Mas tudo bem. Segue o Cauê também, @Fabiano. Um beijão e até a próxima. Até a próxima, Vivi. Um beijo a todos, um abraço a todos, bom fim de semana. Usem máscara e acreditem na ciência. Beijo.